Conectando aí. Ah, muito bom. Esperar um pouquinho o pessoal chegar, o pessoal começar a aparecer. Maravilha, Agora vamos estou entrar agora no Face. Olha, alguns irmãos entraram. Pastora Tânia Link, Pastor Haroldo, que legal. Deixa eu ver uma coisa aqui. Onde eu abri. Tá. O apóstolo já entrou. Isso, deixa o pessoal chegando aqui. Apóstolo, eu tenho que descobrir como é. Nós estamos aqui tentando fazer uma transmissão além do Instagram, também pelo Facebook com o apóstolo Cleiton. Mas eu estou precisando aprender a silenciar esse outro aqui, apóstolo. Tentando fazer uma transmissão além do Instagram, também pelo Facebook com o apóstolo Cleiton. Mas eu estou precisando aprender a silenciar esse outro. Tá dando uma interferência aqui, eu vou tentar. Você quer zerar o. Eu vou precisar fechar o teu áudio aqui nesse do Facebook também. Gente, quando está chegando aí, um pouquinho de paciência, a gente está tentando só resolver aqui uma situação. Acho que agora sim, agora ficou bom. Estão me ouvindo aí no Instagram? Dá só um joinha só para saber se vocês estão me ouvindo aí. Por gentileza. Ah, Rita, que legal. Você está aqui conosco. O Alexandre Kretmar também está por aí. Igreja Aba de Videira, muito legal. Não estou te ouvindo no Face. Você está ouvindo no Face? Tá, você tem que... No Instagram você está me ouvindo, apóstolo Cleiton? Pronto, deixa eu ver aqui agora como é. Pessoal, só um minutinho, a gente está tentando aqui sincronizar tudo. Isso, a gente está fazendo um teste muito legal aqui, tanto no Instagram. Acho que o senhor pode. Fala pra ele que aparece essa mensagem aqui pra ele clicar, ó. Quanto no Face. Isso. Olha só, apóstolo, vai aparecer para o senhor uma mensagem. Envie uma solicitação para participar ao vivo, Leandra Chagas. Você clica nele aí. No rolo de conversa. No rolo de conversa. Olha só, apóstolo, vai aparecer Isso. uma mensagem. Envie uma solicitação. Eu acho que agora está conectando. Agora conectou. Acho que seria. Olha só, agora ficou legal. Tá. Mas ainda está dando uma interferência aí. Sim. Vamos abaixar um pouco os dois. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tá. Maravilha. Que legal. Eu acho que o senhor precisa só liberar o seu microfone pro Face, senão o povo do Face não vai te ouvir. Tem que desativar acho que tem que desativar aí o Face. O áudio. O senhor não tem. Enquanto isso, irmãos estão chegando. Fone de ouvido? Boa noite a todos vocês. Conseguiu? Espera. Creia. Fica à vontade aí. Enquanto os irmãos estão chegando, olha, para você que está chegando agora, vai ter um bate-papo muito especial com esse homem de Deus, o apóstolo
Cleiton Nantes, ele que é pastor lá do Ministério Internacional, Torre Forte, em São Paulo, uma igreja linda, um povo apaixonado por missões, um pessoal que tem alegria em tornar Cristo conhecido. O apóstolo Cleiton, ele é pioneiro em vários projetos missionários daí, com índios, seminários com índios, seminários em lugares remotos da África. Enfim, ele é alguém que tem muito a nos ensinar. Eu tenho certeza que essa noite, nesse tema tão especial, que é vencendo a ansiedade e alcançando aí o destino. Com certeza que Deus tem algo muito especial para falar às nossas vidas hoje, aí nessa breve live. Está me ouvindo bem, pastor? Estou ouvindo bem. Vocês estão me ouvindo direitinho? Legal. Gente, está tudo ok aí? Só manda um joinha para a gente saber. Pastor André, levanta um pouquinho o celular, estão pedindo aqui. Levanta um pouquinho o celular. Melhorou? Olha o Alexandre Crespo aí, apóstolo. Olha aí, que maravilha. Fala, meu amigo, tudo jóia? Nosso cientista aí. Que jóia. Que bom, que legal. Apóstolo, antes da gente entrar na nossa ministração aí, na nossa conversa, as pessoas estão chegando. Conta um pouquinho como tem sido esse tempo de quarentena em São Paulo. As notícias não têm sido lá muito fáceis, que a gente tem ouvido aqui no sul de São Paulo. Conta um pouquinho. Na verdade, a gente tem passado por algumas dificuldades, sim, muito grande, mas eu creio que a maior dificuldade em São Paulo é a notícia falsa, é a desinformação, o pânico, né? Infelizmente, a mídia insiste em colocar pânico em todo mundo, a mídia insiste em desesperar todo mundo, não menosprezando a gravidade do problema. Sabemos, sim, que o vírus é sério, mas é muito mais assim divulgado um desespero, um pânico, um alarde, do que, na verdade, as notícias verdadeiras, né? E como a própria palavra de Deus diz, o povo perece por falta de conhecimento, né? E a falta de conhecimento tem trazido muito pânico. Nós temos atendido muitas pessoas na igreja com outros diagnósticos, diagnóstico cardíaco, diagnóstico de pressão alta, e quando vão para o hospital, exigem e obrigam eles a assinar um diagnóstico de Covid, sendo que eles não têm sintoma nenhum de Covid, não tem nada de Covid. Então é uma situação aí alarmante, assustadora. A que ponto está chegando a saúde brasileira, a que ponto está chegando essa corrupção, né? Isso que é o pior. Mas fora isso, graças a Deus, estamos bem. Parece que ainda essa semana, no início da semana, nós estávamos numa live aqui com o coronel João Batista Júnior, junto com o pastor Haroldo Kuzma. A gente falou sobre o controle social. E a gente percebeu que esse controle social ele tem se manifestado a partir da cultura do medo, né? Da propagação da cultura do medo. Exatamente. Só uma opressão. Olha, apóstolo, eu acho que está tendo um outro eco aí, não sei se continua outro som vazando teu aí. Não, aqui não. Aqui está só com fone, né? Só estou ouvindo no fone, o resto está tudo desligado. Isso é o meu. Então. Mas, que bom. Está me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Que bênção. É isso, estamos num tempo de grandes desafios. Pastor Cleiton, vamos lá. Essa Covid-19, essa pandemia global, ela tem gerado aí, por conta da quarentena, ansiedade em muitos, né? Ansiedade, depressão, sem falar do medo das pessoas de se relacionarem. Parece aqueles filmes de Hollywood, o fim do mundo, que as pessoas não têm medo de ter um mínimo do contato possível. Sim. Né? E eu sei que existe um propósito por trás de tudo isso. Mas o tema da nossa ministração de hoje, da nossa conversa de hoje, é a ansiedade, né? Vencendo a ansiedade
para alcançar o nosso destino. Nós sabemos que temos um destino. Deus tem um plano, um projeto, um propósito com cada um de nós. E o nosso desafio é cumprir esse propósito do Senhor, é cumprir essa agenda de Deus. Mas muitas vezes, para que possamos cumprir essa agenda de Deus, esse propósito que Deus tem para as nossas vidas, algumas coisas nós temos que vencer, que ultrapassar, de deixar para trás. Eu acho que um dos fatores que tem vem interferindo diretamente no alcance do projeto que Deus tem para as nossas vidas é justamente a ansiedade. Exato. E eu queria que você pudesse ministrar, compartilhar o teu pensamento em relação a isso. Como é que a gente vence a ansiedade para alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas? Exato. Realmente, desde o momento que Adão e Eva pecaram, desde o momento... Aliás, a Eva foi tentada pelos sentidos, né? Eva foi tentada pelo que via, pelo que ouvia, pelo faro. A serpente começou a rodear a árvore e começou a seduzir Eva. Eva, você viu essa árvore? O fruto dela é saboroso, o fruto dela deve ser maravilhoso. E tudo que se trata a nível de palavra e imagem são janelas da alma. Palavras e imagens são janelas de entrada da alma. E aí, na verdade, o que acontece? Salomão nos declara que tal qual imaginou na sua alma, assim você se torna. Então a gente sabe o poder da mídia, a gente sabe o poder de um som, o poder de uma imagem, e o poder de uma matéria televisiva pode disparar pânico, pode disparar desespero, pode disparar justamente essa ansiedade. Né? Impressionante que falarmos de distúrbios psicológicos hoje em dia é natural. Alguns anos atrás, falar sobre isso dentro da igreja era demônio. Falar sobre isso dentro da igreja era loucura. Mas nós temos que entender que somos seres tricotômicos. Deus nos criou um espírito, somos um espírito que possuímos uma alma e moramos num corpo. E a ansiedade, na verdade, ela é algo natural da psique. Ela é algo importante da vida. É necessário produzir adrenalina para ter garra, para alcançar os alvos, os ideais. A ansiedade boa, né? É necessário para motivações, para emoções, para expectativa de conquista. O problema é quando se torna um distúrbio incontrolável. Aí sim que a ansiedade se torna prejudicial, por se tornar um medo desgovernado, por se tornar uma preocupação sem controle. Aí sim, se a pessoa não conseguir controlar esse sentimento, ela pode gerar um quadro de pânico ou uma patologia até clínica, patologia psíquica, por falta de controle. Então, nós temos que tomar muito cuidado nos dias de hoje, com o que você está se alimentando. Que tipo de matéria você está ouvindo, lendo, que tipo de informação você está recebendo. Porque a ansiedade está muito conectada com aquilo que recebemos, né? Que ouvimos, que permitimos aquilo ouvir, que a gente permite ouvir, né? Tem coisas que é impossível a gente deixar de ouvir, mas o que eu permito entrar no meu coração? A gente tem atendido nesses dias, estamos com conselheiros online, estamos com conselheiros via WhatsApp, e temos atendido pessoas até que estão desenvolvendo sintomas sem ter nenhuma enfermidade. Pessoas que estão desenvolvendo, pelo tanto que vê de notícia, o tanto que vê de informação, o tanto que busca na internet, estão desenvolvendo doenças psicossomáticas, estão hipocondríacas, achando que estão com aquela doença, estão com aquela... Tivemos um caso aqui esses dias, que a pessoa já foi para o hospital 6 vezes, e 6 vezes fez os exames, e os médicos disseram, está negativo, você não tem nada, isso é ansiedade. Você está simplesmente desenvolvendo, desencadeando uma síndrome de ansiedade. Então,
Jesus já nos alertou disso, que nós temos que tomar cuidado e não podemos andar ansiosos com coisa alguma. Porque a ansiedade está realmente ligado à informação que você recebe e muitos pensamentos podem te levar à tortura. Muitos pensamentos podem te levar à depressão, não só a ansiedade, mas a depressão, ou até a confusão mental, né? Pessoas com pânico, com desespero e tomando atitudes impensadas. Também tive em contato com um pastor nos Estados Unidos, que um casal de idosos foram para o hospital fazer os exames de Covid-19 e antes de sair o resultado, eles se mataram. Ele matou a esposa, depois ele se matou, e depois, quando saiu o resultado, os dois estavam com Covid negativo, não tinham positivo, nada. Então, a gente vê pessoas... Sim. Isso que o diabo quer, né? Desestruturar o emocional, desestruturar o psíquico e levar a pessoa ao desespero, ao pânico psicológico, ou até a criar doenças psicossomáticas numa hipocondria, achando que a pessoa está com esse problema, está com essa doença. Uau! Que coisa! E o mais desafiador, o mais estranho é saber que muitos, inclusive que estão na igreja, fazem parte do corpo de Cristo, vivem essa expectativa de medo, vivem esse pavor. Exato. Eu disse um dia desses na igreja e também disse numa das lives, um tempo de caos, um tempo de crise, é um tempo para provar a verdadeira fé que nós temos. É um tempo para mostrar a fé verdadeira em Deus. Como o salmista declara em Salmo 46, verso 10, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Também como Abacuque declara, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja vaca nos currais. Ontem nós estávamos falando com alguns empresários e eu falei na live dos empresários, não podemos entrar em pânico, em desespero, por dois motivos. Primeiro, temos Deus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Segundo, a gente não sabe qual vai ser o fim dessa história. Não é só uma pessoa que está passando por luta, não é só uma empresa que está com dívida, não é só um empresário que está com problemas financeiros, é o mundo inteiro, o mundo inteiro. Então, eu não acredito, não creio de jeito nenhum que isso seja a grande tribulação. Né? Pode ser o iniciar do princípio de dores, as primeiras gotinhas do princípio de dores. Porque ali no princípio de dores Um teste muito bem feito. Exatamente, exatamente. Ontem nós tivemos uma live, um Zoom com os nossos adolescentes, e eu falei exatamente sobre esse teste. O sistema do anticristo está fazendo um teste para ver quanto tempo alastra no mundo todo, quanto tempo põe pânico em cada região, quantos que morrem da doença, quantos que morrem sem a doença. É um treinamento, é um estágio para algo que vai vir. Então, se nós conhecemos a verdade da palavra de Deus, nós não podemos temer. Se nós sabemos que a palavra de Deus fala, o fim não vai ser assim. A palavra de Deus nos mostra que ainda virão terremotos, haverão guerras, rumores de guerras. A palavra de Deus fala de uma série de coisas. E também a palavra de Deus fala de um derramar do Espírito. Joel capítulo 2 nos diz que haverá um derramar do Espírito antes daquele grande dia, haverá um derramar do Espírito, eu creio no último avivamento, eu creio que vai ter um mover de conversão tremendo ainda, para depois então termos aí os selos, termos o Apocalipse, termos uma série de coisas, e quando então entrarmos nessa parte dos 7 anos da grande tribulação, aí sim é um tempo que a gente sabe que 3 anos e meio vai ser rompido o acordo de paz. E, aliás, vale até aqui dizer, o sistema do anticristo está para lançar a qualquer momento um líder único mundial. Esse líder único mundial que vai ser lançado, ele não é o anticristo ainda.
O diabo, tudo ele copia o que Deus fez. E primeiro Satanás vai lançar um precursor, primeiro ele vai lançar um João Batista, entre aspas, mas a hora que aparecer um líder único mundial, aí a gente vai ver o pânico entre as igrejas, entre os pastores dizendo que esse líder único mundial vai ser o anticristo, já é o anticristo. Então, o que o diabo quer é desestruturar as pessoas. O sistema do anticristo quer justamente colocar pânico, colocar desespero, colocar agonia no povo, e nós não podemos aceitar isso. Nós temos que lutar contra esse sistema. Ele trabalha desestruturando a mente, né? Exatamente. E desestruturou a mente, aí entrou a ansiedade, né? O que Joyce Meyer fala muito bem no livro Campo de Batalha da Mente. A guerra é psicológica. Se a pessoa começa a ver todos os sintomas, como são as pessoas que estão perdendo o ar, como que são as pessoas que têm o Covid positivo, ela começa a introjetar aquilo e ela começa a colocar na mente, e Salomão fala em Provérbios, tal qual imaginou na sua alma, assim você se torna. Tal qual você imaginou, você começa a viver. Então nós estamos numa guerra espiritual. Eu entendo hoje que a guerra é mais espiritual do que saúde. Essa guerra se compara aí a uma guerra mundial, mas uma guerra química. Uma guerra química a qual a gente luta com um inimigo invisível. Só que aquele que está em Cristo, ele tem que estar seguro, aquele que está em Cristo, ele tem que ter esperança, aquele que está em Cristo, ele precisa descansar no Senhor, e esse é o momento de nós mostrarmos que temos fé em Deus. Esse é o momento de nós lançarmos sobre Ele toda a ansiedade, sabendo que Ele tem cuidado de nós. E outra, quem está em Cristo tem que estar preparado para a morte. Quem está em Cristo, sabendo que nesse mundo não morre, mas passa da morte para a vida. Né? Então, é interessante que todo mundo sabe que o céu é maravilhoso, mas ninguém quer ir para lá. Todo mundo sabe. É verdade. É verdade. Então, a pessoa se apavora quando chega, né, a hora. Ou quando pelo menos tem rumores, né? Tem rumores. Se você está firme em Cristo, não tem o que temer, não tem o que amedrontar. São dias difíceis? São. Mas a gente tem que colocar em prática a verdade da palavra. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Amém. Nós treinamos algumas pessoas, principalmente idosos, que estavam com muita ansiedade. E o que nós colocamos foi: desliga a televisão, sai um pouco da internet e inunda a tua casa de louvor e adoração. Coloca um cântico novo, coloca uma adoração. Alimenta sua mente de coisas boas. Alimenta sua mente E olha, foi incrível, incrível, porque tivemos testemunhos de pessoas que estavam com outros tipos de problemas e com louvor e adoração foram curados. Com louvor e adoração Olha só. se desligaram do problema e uma pessoa até me ligou chorando. Eu falei: o que aconteceu? Ela falou: não, é de alegria, pastor. Eu estou 7 dias sem saber o que está acontecendo no mundo. Eu estou 7 dias sem informação, sem internet. Estou 7 dias louvando e adorando. E a atmosfera da minha casa mudou. A atmosfera da minha vida mudou. Então, muitos idosos estão, né, privados dos filhos, privados dos netos. Nós fizemos uma ação nesse sábado, levando a ceia na casa de idosos, porque muitos idosos, o único convívio que eles tinham eram os irmãos da igreja. O único lazer que eles tinham era o culto. A única local que eles iam era na igreja. Então, ficar trancado dentro de casa começou a desenvolver patologias, começou a desenvolver problemas psicossomáticos. Pessoas começaram a conversar com a televisão, começaram a conversar com a internet, sendo que não tinha ninguém online. Então, na verdade, a gente tem que saber como tratar esse período.
né? Volto a dizer, não estamos menosprezando a gravidade do vírus. Sabemos que ele é letal, ele é fatal, sabemos que temos que cuidar da nossa imunidade, né? Não tem ainda um tratamento no Brasil eficaz, mas eu posso cuidar da minha imunidade. Porque, por outro lado, eu acho que o brasileiro nunca se cuidou tanto que nem se cuidou esses dias. Então, o que acontece? Qualquer sintoma vai para o hospital, aí descobre uma anemia profunda, aí descobre uma diabetes, aí descobre uma pressão alta. Então, na verdade, não podemos culpar tudo o Covid. A pessoa não ia para o hospital quando ela estava com sintomas de diabetes. Ela não ia para o hospital quando ela estava com sintomas de pressão alta. E agora, qualquer sintoma, ela vai para o hospital. Então, aumentou muito a procura, a demanda, mas nós recebemos uma pesquisa daqui de São Paulo, que foi feita nos cartórios, para saber a quantidade de atestados de óbito, certidão de óbito. E foi impressionante o resultado, porque o resultado desse ano, 2020, foi praticamente 20% a menos do que nesse período em 2019. Então, 2019 teve um... De óbitos? De óbitos. O óbitos desse ano foi bem menos do que do ano passado. Uau, sério? Mais uma verdade aí que precisa ser compreendida, né? Porque o que a mídia mostra é completamente o contrário. Sim, a mídia está mostrando aquele cemitério imenso com milhares de covas abertas e anunciando que coveiros têm que passar a noite, mas que coisa! Não, essa matéria, infelizmente, é falsa, é fake, né? E, na verdade, a gente tem... É política, né? A gente tem uma matéria do motorista desse cemitério, né? Do motorista do carro funerário, e ele deu a declaração, ele mesmo foi um que falou: eu estou trabalhando aqui no cemitério de Vila Formosa há 17 anos, e há 17 anos a gente carrega corpos para cima e para baixo, e esse ano a quantidade está bem menor. Então é triste ver o que a mídia está fazendo. A mídia está colocando desespero, está colocando pânico, com interesses políticos e vendendo... Parece que tanto a mídia quanto determinados governadores, governos locais, né, estaduais, regionais, eles estão preparando um cenário, torcendo para que o pior aconteça. Sim, sim. A gente entende que não é interesse do governo estadual manter o idoso, manter a aposentadoria, né? O custo é alto da aposentadoria, do INSS e tudo mais, mas infelizmente estão vendendo o ser humano como se vende um produto, né? Estão matando as pessoas como se mata um animal. Então, na verdade, nós temos que orar e repreender esse espírito de mentira, repreender esse espírito de fakes, esse espírito de gente querendo se beneficiar com o caos, gente querendo se promover com a dor do outro, gente vendendo a saúde das pessoas como se fosse ratos de laboratório, né? Então, a nossa batalha, ela é espiritual. E o crente em Cristo Jesus, ele tem que entender que ele trava essa guerra espiritual desde o momento que ele se converteu. Desde o momento que ele aceitou a Jesus, é uma batalha ferrenha. E nós temos armas espirituais, como Paulo diz, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então nós temos que travar essa guerra espiritual e cuidar da nossa saúde, cuidar da saúde emocional, cuidar da psique. Uma coisa muito importante também é isolamento social ou distanciamento social, não é isolamento total. Nós temos que sair um pouco, temos que dar uma volta no quarteirão, tem que tomar um sol da manhã, tem que tomar vitamina D, né?
aproveitar esse período aí que estamos antecedendo ao inverno. É necessário fortalecer a imunidade, alimentar bem, fazer um exercício, tomar bastante chá, tomar aí bastante suco, vitamina C, laranja e tudo mais, porque muitas pessoas que estão morrendo com Covid positivo, eles têm pré-antecedentes e eles morreriam se pegasse uma dengue, se pegasse uma H1N1, se pegasse uma hepatite, se tivesse um infarto, qualquer doença que eles pegassem seria fatal. Então, a pessoa precisa se cuidar e cuidar da sua imunidade, precisa cuidar da sua saúde e orar. Orar é uma das melhores terapias para o ansioso, porque É verdade. o ansioso precisa falar, né? E Deus está disposto a ouvir, então a pessoa tem que canalizar essa ansiedade para falar com Deus, para colocar diante de Deus o seu coração, para entra no quarto, fecha a porta e fala tudo que precisa falar para Deus e aprenda a descansar no Senhor. A gente tem aí o exemplo de um dos apóstolos de Jesus que era muito ansioso, o apóstolo Pedro, né? Ele tinha aquele ímpeto de falar e muitas vezes falava bobagem antes da hora, né? Muitas vezes se precipitava. E aí a gente observa que ele mesmo é o apóstolo que tem essa experiência com Deus e ele mesmo é o que escreve, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, sabendo que ele tem cuidado de vós. Então, Amém. vale a pena a gente se firmar no Senhor e se fortalecer no Senhor. No início, o senhor comentou sobre batalha espiritual, né? Que estamos em meio a uma batalha espiritual. Costumo dizer que a batalha espiritual, ela na verdade, é um duelo entre a verdade de Deus e a mentira que o diabo planta. Batalha espiritual é uma batalha, é uma luta entre a verdade e a mentira. A verdade que vem de Deus e a mentira que o diabo impõe, sobretudo na mente das pessoas. Então nós estamos aí, o nosso objetivo, por isso que Jesus nos ensina a pregar o Evangelho, a avançar, por isso que Jesus ensina que as portas do inferno não prevalecerão, porque a exposição da verdade faz com que os planos do diabo caiam por terra, né? Então, quando a gente fala de expansão do Evangelho, que é algo que você conhece muito bem, nós estamos falando aí da ação da igreja que combate aí as mentiras que o diabo tem levantado ao redor do mundo. É verdade. Então, eu acho que a grande, talvez o X da questão, né, o que a igreja pode fazer nesse momento, onde o mundo está sendo assolado aí por mentiras, por inverdades, pela cultura do medo, o melhor que a gente pode fazer é pregar. Amém. Falar a verdade. Exato. Adolf Hitler, ele tem uma frase que muitas vezes é muito mal interpretada, e ele diz na sua frase, ele diz que uma mentira dita 100 vezes se torna uma verdade. Pode repetir a mentira quantas vezes quiser, ela continua sendo mentira. O problema é que referencial que a pessoa tem. Uma mentira sendo dita muitas vezes, se a pessoa não tem o referencial da verdade, para ela aquilo vai se tornar uma verdade. E essa é a tática de Satanás. Não deixar você ouvir a verdade e repetir a mentira muitas vezes, para que para aquela pessoa aquilo seja verdade. Porque mentira sempre vai ser mentira e verdade sempre vai ser verdade. Não tem como uma mentira se tornar uma verdade. Então, a gente tem que ficar com a verdade da palavra de Deus. É incrível a gente estar na geração da tecnologia, na geração da informação e ter tanta informação mentirosa na mídia. Ter tanta informação caótica, de pânico, de caos, porque a ansiedade nada mais é do que uma reação diante de um perigo imaginário. Isso mesmo.
A pessoa, na verdade, está vendo o noticiário e já começa a ter medo de aquilo ser uma realidade na vida dela. Então é um perigo imaginário, é um perigo oculto, é um perigo subjetivo e um sofrimento por antecipação, né? Uma pré-ocupação. A pessoa se ocupa por aquilo que ela nem sabe se vai acontecer ou não na vida dela, e aí ela sofre por antecipação, é a ansiedade. E nós precisamos vencer esse mal, e vence esse mal realmente clamando ao Senhor, rogando ao Senhor e aprendendo a verdade da palavra de Deus. A ansiedade tem sido responsável por inúmeras doenças psicossomáticas, mas todas essas doenças psicossomáticas é a batalha na mente. É justamente o campo de batalha de Satanás, é o ataque do anticristo, é a batalha na mente que a pessoa tá desesperada. Isso mesmo. Eu estava lendo um livro do T.D. Jakes, e nesse livro ele falou algo muito interessante. Se você espera pelo medo, ou se você espera por algo ruim, ele vai dar um jeito de aparecer. Exato. É o que acontece com a ansiedade. A verdade é, se você alimentar o medo, a fé vai embora. Agora, se você alimentar a fé, é o medo que vai embora. Né? É isso mesmo. Fé e medo. Naquela ocasião. Fé e medo não tem como as duas andarem juntas. Né? Então, É verdade. E o diabo quer disseminar o medo mesmo. Quer disseminar o medo e propagar o medo para colocar pânico no povo. Né? Mas. Me chama a atenção sobre Josué. Em um único capítulo, no capítulo 1 de Josué, Deus fala 4 vezes: olha, não temas, crê somente. Espetacular. Ou Espetacular. E o fato Josué e Caleb, eles nunca negaram a realidade. Eles viram as mesmas evidências que os 10 espias viram. Eles viram gigantes, eles viram as muralhas, eles viram os espinhos, eles viram os problemas da terra de Canaã, porém, eles decidiram não colocar os olhos no negativo, eles decidiram colocar os olhos na promessa de Deus. Mas eles viram os mesmos... A realidade era a mesma para todo mundo, verdade. Exatamente. É a mesma coisa do clamor de Josafá. Ele reconhece, Senhor, 3 exércitos estão vindo contra nós, e em nós mesmos não há força alguma. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Então, não é pecado ter medo, não é pecado ter a boa ansiedade. O pecado é o que você faz com o medo que você tem e o que você faz com a ansiedade que você tem. Amém. Glória a Deus. Verdade, apóstolo. Todos nós temos um destino, um propósito, né? E superar isso foi, conforme os exemplos que você citou aí, Josué, Caleb. O cenário é o mesmo para todos, mas a diferença está naquilo que você recebe para si. Né? Com quais olhos é que você está enxergando esse cenário? Eu costumo dizer que a crise ela apresenta 2 caminhos. Eu tenho falado muito isso esses dias. Para algumas pessoas, a crise apresenta o caminho da inércia. A pessoa recebe aquilo e pessoas que travam e esperam o que vai acontecer. São pessoas que escolhem o caminho do vitimismo, né? Eles vivem debaixo do cenário, vivem debaixo do caos, esperando o que vai dar. Mas existem outras pessoas que, nesse momento de crise, elas se levantam com força. A crise acaba impulsionando essas pessoas a fazerem algo novo, a buscar uma alternativa. Eu tenho aprendido que, num cenário de crise, nós precisamos ter a responsabilidade daquilo que nós podemos fazer. Muito se fala do presidente, muito se fala do governo, muito se fala dos políticos, mas a gente não tem muito o que fazer
para mudar a realidade política, se não orar, que já é algo extraordinário. Agora, o que a gente não pode deixar de fazer é abrir mão daquilo que é nossa responsabilidade fazer. Amém. Na crise, as pessoas abrem mão daquilo que devem fazer, que são chamadas para fazer, esperando ver o que vai acontecer. Concorda com isso? Concordo plenamente. 2 pontos aqui muito importantes. Miles Monroe sempre dizia: a pior tragédia da vida não é a morte, mas é morrer sem ter feito o que você precisava fazer. É morrer sem cumprir o teu chamado, morrer sem cumprir o seu propósito. Essa é a pior tragédia da vida. E o que o diabo quer fazer é justamente tentar impedir você de cumprir o seu chamado. Porque o único que pode impedir você de cumprir o seu chamado é você mesmo. Ele vai usar as armas dele, ele vai usar as armas baixas, ele vai usar todo o levante. E a palavra de Deus também nos desafia a orarmos pelas nossas autoridades, né? Não quero entrar aqui em partidos políticos ou decisões políticas, mas a despeito do presidente que está no poder, nós temos que orar por ele. Nós temos que clamar por ele, para que ele tenha temor do Senhor, para que ele tenha direção de Deus, para que ele tenha estratégia de Deus. Eu não concordo com o PT, não concordo com Lula, com Dilma, nunca concordei, mas sempre que eles estiveram no poder, a gente sempre orou por eles. Sempre que eles estiveram governando, a gente orava por eles, porque eram os presidentes, eram os que estavam no poder. Então, nosso papel não é concordar ou discordar. A gente concordando ou discordando é o que está lá. Concordando ou discordando é o que nos governa. E a palavra de Deus só diz: orai pelos que vos governam para que tenhais uma vida quieta e sossegada. Então, eu tenho que orar. Claro que a gente não concorda com tudo que eles falam, não concordam com tudo que eles fazem, mas cada um tem seu livre-arbítrio, cada um tem a sua liberdade de expressão, e uns expressam mais brutalmente, outros expressam mais passivamente, uns são mais polidos nos seus discursos e outros são mais agressivos, mas o papel da igreja é honrar as autoridades e orar pelos que nos governam, a despeito de se eu concordo ou se eu discordo. Infelizmente, a gente tem visto muitas pessoas afrontando, muitas pessoas envergonhando o nome de Jesus, porque a fala até em nome de Jesus para praguejar o presidente, para praguejar as autoridades, e nós não podemos, não temos esse direito de poder falar mal ou de poder se levantar contra. E mesmo porque nós temos que clamar pela sucesso da nação. Mesma coisa que eu entrar num avião e não concordar com o piloto, e eu estou dentro do avião, e como que eu vou orar para o avião cair? Né? Então, não tem lógica, não tem sentido uma coisa dessa. Então, nós temos que estar vigilantes, atentos, tomar muito cuidado com as nossas declarações, com o que a gente compartilha, porque a gente está sendo rodeado por uma tão grande nuvem de testemunhas. Então, nós temos que tomar muito cuidado e repreender todo esse mal. Eu vejo hoje essa batalha muito mais espiritual do que química, política ou financeira, econômica. É uma batalha realmente de principados e potestades, né? O diabo sabe que o tempo dele está acabando, e já foi anunciado nas hostes espirituais que um avivamento vai vir sobre a terra, que um avivamento vai vir sobre a nação brasileira. Está chegando o tempo do Brasil fazer cumprir que ele é celeiro do mundo, ele vai ser celeiro para as nações, e o diabo está furioso por causa disso. Mas está repreendido no nome de Jesus, porque eu creio que está chegando o cumprimento do avivamento para a nação brasileira, e quando o avivamento vem,
vai ter um convencimento de pecado, de arrependimento, de temor, que vai ser algo incrível. E a nossa geração é a geração do avivamento, e nós estamos gerando esse avivamento com dores de parto. Estamos gerando esse avivamento com pressão, com sofrimento, com luta, mas esse período que a gente está gerando esse avivamento é tempo de santidade, é tempo de consertar o altar, é tempo de alinhar a vida, é tempo de se alimentar da palavra de Deus, é tempo de se encher do poder do Espírito e se preparar, porque a hora que romper o avivamento, a gente não vai ter tempo. Vai ser... Deus já está dando umas férias antecipadas para a gente poder descansar, porque a hora que o avivamento vier, vai ser um mover de colheita abundante, de chuva serôdia e temporã, vai ser um derramar do Espírito tremendo. E nós vamos ter horário para começar culto e não vamos ter horário para terminar. Então, aproveita esse tempo para descansar bem, porque a hora que esse tempo acabar, vai ter muito trabalho. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Eu queria ver se tem alguém aí que quer fazer alguma pergunta. Eu vi algumas perguntas aqui no início, acabei deixando passar. Eu acho que você pode, aí, você que está nos acompanhando, quiser fazer uma pergunta aí para o apóstolo, por favor. Você pode estar fazendo aí. Você está conseguindo ver aí os comentários, as perguntas? A igreja vai voltar com tudo, aleluia. Que bênção. Receba essa palavra e, de fato, nós esperamos que isso aconteça. Amém. A igreja vai ser forte, é um prelúdio para algo muito grande. Nós cremos nisso. Todo período de avivamento, a história dos avivamentos é fabulosa, e toda a história de avivamento, elas são pré-anunciadas com crises, com momentos caóticos, caos, né? É impressionante a gente ver justamente esse momento triste, esse momento escuso, para que depois desponta, né? E a flecha é assim, né? A gente pega o arco e puxa ele para trás para a flecha poder avançar. E quanto mais para trás você puxa, mais longe a flecha vai. Então, na verdade, é esse momento que a gente está vivendo, né? A gente está sendo puxado para trás para ir mais longe e cumprir o nosso chamado, cumprir o nosso propósito, o nosso projeto, cumprir o chamado que recebemos do Senhor. Eu creio que a hora que o avivamento romper, as igrejas vão estar lotadas e o tanto de igreja que a gente tem vai ser pouco para o tanto de vidas que vai estar sedenta. Deus só pode derramar água se tiver sede. Né? Deus só pode derramar água se tiver terra sedenta. Então a terra seca vai ser inundada e o deserto vai florescer e nós vamos viver a maior colheita da história da igreja. O melhor está por vir. Amém. Esses dias que nós estamos vivendo, Deus nos preparando como odre novo para receber o vinho novo. É odre novo para receber o derramar do Espírito. Então, curtir, aproveitar ao máximo, se capacitar ao máximo. E uma das primeiras matérias que eu escrevi no boletim, nesse período de pandemia, foi: esse não é o fim, porque não é isso que a Bíblia me diz. Então, se a Bíblia não diz que o fim é assim, eu não posso aceitar que isso é o fim. Então, na verdade, eu tenho que olhar para a palavra e saber que vem vindo um período tremendo e poderoso, vem vindo um período glorioso, e a nossa oração é que Deus encurte esse tempo para que esse período chegue logo. Uau, glória a Deus, amém. Cremos nisso. Fantástico, apóstolo. Nosso tempo aqui está acabando. Olha aí. Está estourando. Depois que chega uma hora, o próprio Instagram corta aí. Mas que bênção, que bênção. Apóstolo, tenho certeza que quem acompanhou essa live foi tremendamente edificado. Estou vendo aqui pelos comentários a euforia, a alegria das pessoas. Amém. Você quer aproveitar os irmãos que estão aí nos acompanhando? Olha o Alessandro Pinter, meu amigão aí da Moca. Benção. Que legal, que bom tê-lo conosco.
nós temos visto aí e recebemos tudo isso que você disse. Né? Amém. Toda a palavra que foi liberada, nós cremos nisso. Nós estamos com expectativa de que algo do céu para marcar tempo, para ser um divisor de tempo, um Amém. divisor de águas, literalmente, na vida da igreja. Eu louvo muito a Deus pela tua vida. Apóstolo, você é um presente para a igreja querido. brasileira. Você sabe disso, eu falo muito sobre isso. E É muita graça. vamos aí nos preparar. Muita Vamos graça. nos Eu preparar para agradeço. viver tudo isso. Em nome de Em Jesus. nome de Muita Jesus. viagem, muita missão. Tem muita gente para a gente alcançar e vai ser um tremendo que Deus vai fazer, né? Quero agradecer o pastor André, agradecer aos irmãos, mandar meu beijo aí para Patrícia, que Deus abençoe. Olha, o pastor Haroldo está nos acompanhando aí. Ó. Pastor Haroldo, pastor Marcos, um grande amigo aqui da Igreja Renascer em Cristo, que Deus abençoe. Marquinho, saudade. Deus abençoe a todos vocês que estão conosco. É muito bom estarmos juntos. E logo, logo estaremos fisicamente, né? Em nome de Jesus. Sabemos que isso é só um tempo. E eu creio e declaro e profetizo: o melhor de Deus está por vir. E as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e nem jamais chegou ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para nós. E nós vamos viver o melhor de Deus nesses dias. Obrigado, pastorzão. Olha só, nós vamos marcar outras lives, tá bom? Essa conversa vai longe. Precisamos alinhar o eu gostaria de Facebook, pedir que está todo mundo desesperado ali no Facebook. Pois é, eu vi aqui. Sabe o que aconteceu? Eu esqueci de transmitir pelo meu. Acho que só está passando no teu aí. Só que aí eles não ouvem a sua pergunta, só ouvem a minha resposta, estão desesperados ali. Mas é benção. Eu vou marcar um dia com você também para fazermos ali duplo, e aí a gente vai tá alinhando isso daí e vai ser uma benção. Ah, muito bom. Antes de só orar por nós aqui, encerrando esse momento, só fazer um convite para quem está ouvindo a gente aí. Nós vamos ter uma live na sexta-feira, às 11h30, né? 11h30 da manhã. Reverendo Hernandes. Com o tema Avivamento, Ação Divina na Crise. Amém. A gente vai estar batendo um papo muito legal com o Hernandes Dias Lopes. Sensacional. Né? Então vai ser na sexta-feira, 11h30 da manhã. Você que nos acompanhou hoje, essa conversa aqui de avivamento e de poder de Deus, a gente vai continuar nessa live aí, então, na sexta-feira, 11h30, com o Hernandes Dias Lopes. Como é que está a tua agenda aí, Apóstolo? Quer fazer um convite, algo assim, para o pessoal que está nos acompanhando? Opa, estamos aí. Nós estamos ao vivo todos os dias no Facebook, às 9 da manhã, no De Papo com AP, às 20 horas e às 23. E estamos aí programando um super congresso que pastor André vai estar pregando também, Avivamento, a Solução para o Mundo. Pastor Haroldo vai estar junto com a gente também nesse congresso, nessa conferência online. Logo, logo vai ser a data aí dessa conferência, vai ser uma bênção tremenda. A gente vai estar divulgando aí juntos no nome de Jesus. Grande abraço a todos. Que legal. Também quero só aproveitar e o pessoal que nos segue aqui, o pessoal que segue o André Charles, segue também o Apóstolo Cleiton aí no Insta, para a gente fortalecer aí. Instagram eu tô aprendendo agora, é minha primeira live de Instagram. Que honra. Que legal. Tô aprendendo. Né? Então vamos seguir uns aos outros aí, vamos fortalecer as nossas redes. Amém? Amém. Glória a Deus, querido. Ora por nós, apóstolo. Amém. Deus de aliança e bondade, nós te louvamos, ó Pai. Te agradecemos pela tua palavra que nos dá esperança. Te agradecemos pela tua palavra que nos dá segurança. Te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade, porque sabemos, ó Pai, que as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais chegaram ao coração do homem, são as que o Senhor tem preparado. Manifesta a tua glória, capacita, que possamos cumprir o teu propósito, que possamos cumprir o teu projeto, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai, que possamos corresponder com a expectativa que o Senhor tem para a igreja dos últimos dias. Eis-nos aqui, cumpre em nós o teu querer, faz de nós a tua vontade, santifica-nos na tua verdade, ó Pai, e usa-nos para o teu poder e para a tua glória. Coloca a tua paz. Abençoa essa vida que nos ouve agora, Senhor, que está sofrendo com ansiedade. Senhor, nós repreendemos essa ansiedade. Em nome de Jesus, ó Pai. Que possamos lançar sobre ti toda ansiedade, sabendo que tu tens cuidado de nós.
Em nome de Jesus, ó Pai, coloca paz ao coração, tira a insônia, tira a perturbação noturna, tira, Senhor, o medo, tira a insegurança, em nome de Jesus. Nós clamamos, ó Pai, ensina-nos a estar seguro em Ti, que possamos descansar em Ti, sabendo que o nosso socorro vem do Senhor e o Senhor não perde o controle de todas as coisas. O mundo pode estar em crise, mas os céus não serão abalados. No nome de Jesus, ó Pai, guarda o Teu povo, dá uma noite de paz e descanso para a Tua honra e glória, no nome de Jesus. Amém e amém. Maravilha. Amém. Glória a Deus. Obrigado, apóstolo Cleiton. Obrigado a todos que participaram. Deus abençoe muito vocês. Apóstolo, mais uma vez, amo muito a tua vida. Querido. Eu também. Deus abençoe. Beijo a todos. Deus abençoe. Tchau, gente. Olha só.